Bom, esse vídeo é um adicional do vídeo passado. Eu só quero, se algum fato não ficou claro na sua cabeça, e eu só quero provar mais uma coisa aqui que não é tão necessária para os próximos vídeos. Se você quiser pular, não tem problema, ok? Então eu vou colocar aqui um outro plano, ok? Eu disse que nós temos os vetores, vamos escrever aqui os vetores E1 e E2. Então nós temos os vetores E1 e E2. Esse é o vetor E1 e esse é o vetor E2. Bom, eu disse que todo vetor x pode ser escrito como uma combinação linear com os vetores E1 e E2. Então o vetor x ele vai ser igual a x1 vezes E1 mais x2 vezes E2, onde x é o vetor x1, x2. Então, por exemplo, se eu quero formar esse vetor aqui, simples, ele é a adição, ele é o vetor formado por E1 e E2, né? A componente horizontal dele é um E1 e a componente vertical é E2. Agora, aliás, a componente vertical é E1, né, o módulo de E1, e a componente horizontal, o módulo de E1, a componente vertical é o módulo de E2. Espero que não esteja confundindo, ok? E se eu quiser, por exemplo, um vetor aqui, certo? Ele é a componente horizontal vai ser metade de E1 e a componente vertical vai ser metade de E2. Então eu posso dizer que os coeficientes x1 são meio, o coeficiente x2 também é meio, ok? E agora se eu quiser criar um vetor aqui do outro lado, porém com o mesmo tamanho desse aqui, ele nada mais é do que um vetor com a componente horizontal negativa e a componente vertical continua a mesma. Então aqui seria menos E1, menos 1, né? E o x2 continuaria sendo 1 E2, ok? x2 vale 1 e aqui fica E2. Se eu quiser também criar um vetor metade, eu uso a mesma técnica. Aqui eu coloco negativo e aqui eu continuo com a mesma. Então ficaria menos meio E1 mais meio E2. Ok? Então, basicamente, todo vetor x, também aqui é a mesma coisa para baixo, eu posso espelhar, ok? Todo vetor x pode ser escrito numa combinação linear nesse tipo aqui, ok? Agora, é certo que se eu rodar, então, por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, se eu rodar o vetor E2 no ângulo θ, ok? E rodar esse também no ângulo θ, então a soma desses vetores também vai ser rotacionada no ângulo θ. Então eu vou acabar com esse vetor aqui. Então basicamente, se eu quero rotacionar um vetor, basta aplicar a rotação nos vetores que são a base, ok? E eu já demonstrei isso também de uma outra forma. Eu demonstrei que se eu aplicar a transformação dos dois lados, se eu aplicar a transformação, deixa eu colocar só isso aqui mais para cá. Se eu aplicar então a transformação em x, a rotação em x, tem que ser igual, pelas regras da transformação linear, se for uma transformação linear, e eu já demonstrei que é, então eu posso representar desse jeito aqui. Vai ser igual a rotação em xe1 mais a rotação em xe2. E também pelas regras da transformação linear, eu posso colocar o escalar fora, que é um valor escalar, ele é um valor qualquer. Então eu coloco x vezes a rotação no ângulo θ de E1 mais x vezes a rotação no ângulo θ de E2. Então basicamente é só aplicar a rotação em cada vetor. Eu já demonstrei de dois jeitos para você, que é só aplicar a rotação nos vetores E1 e E2. Agora uma outra coisa que eu queria só deixar claro, deixa eu apagar aqui isso aqui, ok? Vamos supor que, lembrando que quando eu apliquei a rotação, ok? Então, opa, tá muito grande isso aqui. Quando eu apliquei a rotação nesse vetor E2, eu considerei que a componente x dele seria menos seno,
ok? Aqui em cima, observe, como eu estava trabalhando no segundo quadrante, o valor do x seria negativo, então x seria menos seno, ok? Então o x desse novo vetor rotacionado, ele teria o componente x aqui, menos seno de θ, e a componente y seria apenas cosseno de x, porque ele continua positivo aqui, cosseno de θ, aliás. Então a x, a y, é igual a cosseno de θ. Agora, será que quando ele chegar aqui, eu não precisaria mudar o sinal? O sinal aqui menos, será que quando eu mudei para cá, alguma coisa aconteceu? Será que quando eu chegar nesse quadrante aqui, eu vou precisar fazer alguma coisa? Vamos ver então, até aqui é uma rotação de 90 graus, então se eu aplicar uma rotação, por exemplo, de 100 graus ou 110, por exemplo, vamos ver se eu vou precisar alterar alguma coisa. Então, eu tenho aqui a calculadora, vamos ver então se quando o vetor for rotacionado em 100 graus, vou colocar 100 só para eu cair no terceiro quadrante. Vamos ver então quanto é o seno de 100 graus. Então, nós estamos trabalhando em graus aqui na calculadora, ok? Então o seno de 100 graus ele é 0,9. Vamos aproximar para 0,98, ok? Então a componente seno de, a componente x vai ser igual a menos 0,98. Está certo, porque nós estamos mais ou menos aqui. Então a componente x tem que ser quase 1, só que negativo. Então tá certo. E vamos ver o cosseno, então. Vamos ver o cosseno de 100. Opa. Vamos ver aqui o cosseno de 100 graus. Vai dar menos 0,1. E observe que menos 0,1 é mais ou menos isso aqui. Eu desenhei meio exagerado. Seria mais ou menos aqui, assim. Então, continua valendo aqui, é menos 0,1, está certo. É um pouco para baixo. E menos 0,8 aqui. 0,98. Que é o valor do seno, só que negativo, ok? Agora, vamos ver se nós chegarmos aqui no quarto quadrante, se nós vamos ter que fazer alguma alteração, igual foi feito lá. Vamos ver então, vamos chegar até o quarto quadrante. Vamos aplicar uma rotação então, até aqui é 90, até aqui é 180. Vamos aplicar uma rotação de 200. Ok? Vamos ver quanto é o seno de 200 então. Dá menos 0,34. A componente x é igual a menos seno, então vai ser igual a menos 0,34. Ou seja, a componente x vai ser igual a mais 0,34, que vai ser mais ou menos aqui. Ok? Então parece que está certo. Vamos ver a componente do cosseno agora. Vamos ver quanto é o cosseno de 200. Dá menos 0,93. Então vai aproximadamente aqui. Então isso aqui é realmente uma rotação de 200 graus. Aproximadamente, né? Tudo isso aqui então tem aproximadamente 200 graus. Eu estou desenhando aqui só para demonstrar. E por último, vamos ver se nós chegamos no quarto quadrante. Se nós precisamos fazer alguma alteração. Então vamos aplicar uma rotação. Se nós temos aqui até aqui 180, até aqui 270, vamos aplicar uma rotação de 280. Vamos ver quanto é o seno de 280. Então, é menos 0,98. Como o componente x do vetor é menos seno de x, então fica menos 0,98. Então fica 0,98 aqui, positivo. E a cosseno de 280, vamos ver quanto é o cosseno de 280, é igual a 0,17. 0,17. Então é aproximadamente, diria, aqui. Então se eu for criar esse vetor, ele vai ficar aproximadamente aqui, que é aproximadamente uma rotação de 280 graus. Ok? Então nós vimos que não precisa mais alterar mais nenhum sinal. Está correto isso. E com o vetor E1 é mais fácil ainda de observar. Porque o vetor E1 ele começa onde o seno está definido, onde ele começa no ângulo zero. Então isso aqui ele vai seguir os ângulos do círculo trigonométrico. Então, como a componente dele é cosseno e seno, esse aqui é fácil de observar. Eu nem vou precisar demonstrar aqui. Mas é só para você acreditar. Nunca confie na minha palavra apenas. Verifique, ok? Que nós podemos rotacionar o E1 também. Nós vamos acabar com exatamente, não vamos precisar alterar mais nenhum sinal. Então está correto. Então a componente realmente é essa aqui, ok? E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui a matriz de rotação
para um sentido horário, caso você precise. Eu não vou demonstrar nesse vídeo porque é exatamente a mesma coisa, você só vai admitir que a rotação é horária. Então eu vou deixar aqui a matriz, ela é igual a cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. Então essa é a matriz de rotação no sentido horário. Então rotação do vetor x em menos θ, né? Isso aqui é igual a essa matriz vezes o vetor x1, x2. Ok? É fácil de derivar essa fórmula. Você vai fazer a mesma coisa, só que quem vai ficar negativo é esse aqui, porque ele está passando para cá e o seno vai ficar negativo. Então até a próxima.